Gesto de Gestão. Olá, bem-vinda, olá, bem-vindo ao Gesto de Gestão, o podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Eu sou Alexandre Lupi e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista e especialista em gestão legal. Tudo bem aí, André? Ótimo, Lupi, tudo bem? Espero que com os nossos ouvintes também, né? Porque se preparem, Lupi, o Gesto de Gestão de hoje é um assunto espinhoso. Hoje nós vamos enfrentar mares nunca antes navegados, digamos, né? E esse é um assunto espinhoso não só para escritórios de advocacia, como para toda a organização. Eu estou falando de inadimplência, Lupe, inadimplência dos clientes. Ou seja, o fato do escritório, no nosso caso específico, prestar o serviço e não receber, ou, se receber em atraso. André, que educação essa sua, que é o famoso calote, né? Não, brincadeiras à parte, mas é um assunto sério, né? Não, é seríssimo e você tem razão, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão fugir dessa definição, né? Pelo menos em público, porque quem comete o calote é caloteiro. E no caso dos escritórios, muitas vezes isso é praticado por grandes empresas, que ficariam, digamos, Lupe, maculadas em serem chamadas de caloteiras. Mas é exatamente isso que ocorre. Por um fenômeno comportamental ainda não identificado, os serviços jurídicos feitos pelos escritórios de advocacia costumam ser acometidos de um certo desprestígio por parte das empresas, que não se sentem na obrigação de pagar as faturas, de remunerar pelo trabalho. Essa é uma das principais aflições, Lupe, da gestão legal, que não possui instrumentos efetivos para deixar de ser alvo de sucessivos calotes, como você bem colocou, que algumas empresas insistem em praticar. Mas os instrumentos de cobrança, eles existem. Por que os escritórios não recorrem a eles? Pois é, Lupe, esse é um outro ponto de controvérsia, né? Mas vamos organizar os pensamentos para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, é importante enfatizar que os serviços advocatícios não são remunerados exclusivamente pelos eventuais êxitos, né? Quer dizer, ou seja, o fato da demanda do contratante ter dado certo. Isso geralmente é definido em contrato. Ou pela sucumbência, que é o fato do juiz determinar a remuneração sobre o valor da causa. E que nós podemos ainda até tratar nesse episódio, se tivermos tempo. Quer dizer, essa não é a única forma, né? É como se a gente dissesse assim, um advogado não pode ser remunerado só pelo sucesso do seu pleito. Houve um trabalho todo, porque a advocacia é meio, né? A advocacia não é fim. Os serviços prestados por um escritório possuem abrangência maior e envolvimento de equipes de advogados que precisam ser remunerados. É uma linha de produção intelectual. Mas o fato é que, diferente de outros serviços, o não pagamento não provoca a suspensão imediata do atendimento, por algo que se considera ser uma obrigação do advogado no exercício da sua atividade. Ou seja, mesmo que não receba, o advogado continua, Lupe, a prestar o serviço. Então, aqueles instrumentos mais conhecidos de exercer um pouco o direito do recebimento, né, eles não são usados, porque, na realidade, os serviços continuam sendo prestados. Vamos supor, aqui no nosso bate-papo, Lupe, que o fornecedor de café, de água ou de frutas, por exemplo, bananas para uma empresa, né? Se esse fornecedor não receber pelo fornecimento de café, água ou banana, o serviço será suspenso, porque o profissional ou empresa envolvida não se sente responsável pelas consequências maléficas provocadas pela falta de café, água ou banana aos funcionários da empresa. E o fornecimento só será retomado com o pagamento da dívida. Mas no caso dos escritórios de advocacia, os serviços advocatícios dificilmente são suspensos pela falta de pagamento, pela tal obrigação do advogado que falamos agora há pouco. O que faz com que as empresas optem por pagar a banana ao invés do escritório de advocacia. Afinal, Lupe, o não pagamento da banana acarreta a suspensão do seu fornecimento. O não pagamento do escritório não acarreta absolutamente nada. André, então desculpa. Do jeito que você está colocando, a banana está com mais prestígio que o advogado? Não sou eu que estou colocando, Lupe. O mercado se coloca muitas vezes nessa condição. Os escritórios são lenientes com as cobranças. Alguns chegam a considerar um ato de mesquinharia cobrar os clientes em atraso. Para os clientes, essa situação
você há de convir comigo, Lupe, é muito cômoda. Com a ideia de que os serviços não serão suspensos, que não haverá uma cobrança contundente das faturas atrasadas e que nenhuma medida mais nociva será tomada, fica fácil a decisão de escolher não pagar escritórios de advocacia. Além do mais, Lupe, a concorrência acirrada, a canibalização dos serviços e uma certa comoditização dos escritórios provoca uma situação de fragilidade das bancas de advocacias que passam a ter, na inadimplência, um problema sério de gestão. Só voltando, Lupe, assim, há uma concorrência muito acirrada e uma ideia de que, ora, se eu não atender mais o cliente que eventualmente atrasa sucessivamente as faturas, ele vai para a concorrência. Há também uma ideia de que qualquer advogado poderia prestar aquele serviço, né? A advocacia tem dificuldade de verificar uma coisa que a gente chama de diferenciais relevantes, né? É isso que eu chamo de canibalização, né? Deixar canibalizado o serviço, né? Porque eles parecem um pouco iguais. E aí você teria também um fator que evita com que os escritórios cobrem. E é o que acontece também com a comoditização, né? Os escritórios podem estar atendendo da mesma forma. Esses três elementos em composição fazem com que os escritórios sejam, exatamente como eu falei anteriormente, lenientes na cobrança e tenham, na realidade, o atraso e a falta de pagamento um grande problema de gestão. André, além de mim, talvez o nosso ouvinte esteja com o mesmo pensamento. As contratações não são amparadas por instrumentos que definem as regras do jogo? Não há contratos? Em muitos casos, não há instrumentos formalizando a relação entre o contratante e o contratado, no caso de escritórios de advocacia. Há, com muita frequência, Lupe, aceites por troca de e-mails, né? Nós precisamos considerar que algumas contratações, em alguns casos, são efetuadas no calor da necessidade, portanto, sem muito tempo para formalidades. E precisamos também levar em consideração que os advogados gostam dessas situações de urgência no atendimento, porque no íntimo, Lupe, consideram que foram lembrados para encaminhar uma solução de um problema em um momento de crise, né? É muito bom ser lembrado em um momento onde o seu serviço profissional passa a ser valorizado, né? Porque sempre quando você procura, há uma valorização. Mas o fato é que o não pagamento é uma crise de gestão posterior. Então, o que foi bom no primeiro momento e que acarretou a não imposição de contratos ou de formalizações, depois se torna uma crise de gestão para o escritório e que, invariavelmente, Lupe, eu te afirmo que não acaba bem. Ao serem cobradas, as empresas caloteiras se sentem magoadas, em alguns casos ofendidas mesmo. É uma coisa impressionante, assim, é um negócio incrível e muito típico. É curioso isso, Lupe, porque eu trago esse assunto para o gesto de gestão porque é um assunto muito recorrente, né? Eu vivi quando fui executivo de um escritório de advocacia, e eu convivo isso quase que diariamente com os meus clientes escritórios de advocacia, que muitas vezes recorrem a mim, desculpa eu estar falando assim, nós temos esse é um papo do dia a dia, né? Recorrem a mim para tentar interlocutar com clientes inadimplentes, né? É muito incrível essa situação particular. Quando os serviços são contratados por advogados internos das empresas, que são geralmente muito vulneráveis na estrutura das empresas, né? Advogados internos, mesmo líderes, heads, diretores de departamentos jurídicos, eles são muito vulneráveis dentro das empresas, Lupe, porque eles têm diversos clientes internos, né? Esses advogados, eles apelam para uma relação de coleguismo com os advogados do escritório terceirizado, né? Então, eles conseguem postergar o pagamento de valores que até são muito relevantes em algumas situações, mas eles ficam bem na fita, né? Esses advogados internos, eles se saem bem porque eles conseguem fazer por meio do coleguismo, né? Pô, doutor, colega, etc e tal, vou colocar, já encaminhei, etc e tal. Você sabe que há uma questão muito curiosa de departamentos jurídicos que não passam as faturas para o departamento de contas a pagar. É impressionante, eles sentam, desculpa o termo, sentam em cima de faturas de escritórios terceirizados. Nesses casos, alguns escritórios ficam tão fragilizados
que aceitam renegociar condições que haviam sido definidas anteriormente, Lupe, o que provoca um grande impacto no planejamento, nos planejamentos orçamentários dos escritórios. E o advogado que contratou, o advogado interno, fica bem na fita, porque diz, puxa vida, consegui fazer um saving, né? Tinha contratado por tanto e consegui diminuir para tanto. Mas ele não conseguiu diminuir por um processo de negociação. Foi por não pagamento, Lupe, que é uma coisa muito grave. Nossa, André, do jeito que você está expondo o problema, eu começo a considerar que realmente é uma particularidade desse tipo de atividade, André. Muito, muito, né? Você sabe que na minha vida pregressa, né, antes de atender escritórios de advocacia, eu fui durante muitos anos no mercado publicitário, né? Assim como você, tem muita proximidade com esse mercado. Nós sempre tivemos situações pontuais, né? Me lembro de um cliente que é inclusive conhecido, que determina prazos muito dilatados para pagamento da contratação de clientes, né? Mas depois que isso entra num certo dia a dia, a coisa se estabelece. Eu nunca vi uma situação similar ao que eu vejo no mercado de contratação de escritórios de advocacia. Há facilitadores para esse calote, né? Advogados, como eu já falei anteriormente, são meio e não fim. Portanto, por mais técnico ou otimista que um advogado seja, o resultado do seu trabalho não depende exclusivamente dele. Há sempre a necessidade de um envolvimento do contratante, pessoa física ou jurídica. Quando é jurídica, quando são empresas, há demandas próprias da própria empresa, que após a contratação de um escritório, parecem excessivas, como recolhimento de documentos, certidões, etc. e tal, ou até mesmo, Lupe, definição de estratégia. E isso aparentemente diminui o trabalho do advogado contratado, principalmente se existe a figura do advogado interno. Essa adequação às demandas dos clientes internos, esse processo de você fazer com que o advogado interno trabalhe, ela acaba transmitindo uma impressão de compartilhamento, né, das atividades. Por isso, eu já vivenciei algumas situações onde os executivos jurídicos são resistentes a pagar os valores solicitados pelos advogados externos lá na contratação, porque começam a mensurar qual foi o trabalho efetivo desse advogado externo. É uma situação muito constrangedora. Além do mais, não precisa ser um gênio da matemática, né, Lupe, para perceber com uma certa rapidez que os ganhos de um escritório e, por consequência, dos advogados que nele trabalham, é muito maior que os ganhos de um salário de um advogado interno. Isso também, vou te contar, que colabora para os calotes. Mas, André, as situações que você expõe parecem não mostrarem uma solução, e eu te conheço o suficiente para saber que se você trouxe esse tema ao Gesto de Gestão, é porque há uma saída. Tô certo ou tô errado? É verdade, Lupe. Há uma série de posturas que podem minimizar muito o calote nos escritórios de advocacia. A primeira é tratar a administração com o mesmo apuro técnico que se pretende tratar as questões do direito. Ou seja, não minimizar em nenhum momento o conjunto de procedimentos administrativos que consolidam a ideia de profissionalização do escritório. Para começo de conversa, é necessário formalizar a relação comercial por meio de um contrato, ou até mesmo, Lupe, eu não vejo problema a troca de e-mails, desde que o escritório tenha a garantia de que isso não causará problemas junto ao compliance da empresa contratante, né? Muitas vezes, o departamento jurídico interno faz uma troca de e-mails onde, para ele, está formalizada a contratação. Olha que coisa impressionante. O escritório trabalha e, na hora que ele emite a fatura, isso chega no controller, no contas a pagar, se exige um contrato que vai ter que ser estudado depois do serviço prestado, ou seja, uma questão terrível para os escritórios. Então, eu não tenho problema nenhum com a troca de e-mails, desde que você tenha certeza de que a troca de e-mails vai ser efetiva para que se honre o compromisso, quer dizer, que o contratante pague o escritório de advocacia. Eu também recomendo que, desde o início, o escritório saiba com quem terá de fazer a interlocução administrativa. Muitas contratações, por muito tempo, ficam exclusivamente no escopo de trabalho do departamento jurídico. E jurídicos, Lupe, não pagam contas.
Quem paga as contas de uma empresa é o contas a pagar. Portanto, o escritório contratado, desde o início da relação, ele precisa saber de quem cobrará as faturas emitidas. É uma necessidade que você saiba com quem que você vai falar. E não é com o seu colega, para que a gente não traga o que eu coloquei anteriormente, que é o coleguismo. Outra realidade muito presente nas contratações atuais é o fato das empresas cada vez mais adotarem procedimentos na compra de insumos, produtos e serviços por meio de setores especializados em compra. Esses departamentos que existem para evitar desvios nas empresas com volume grande de aquisições são verdadeiros criadouros de processos burocráticos, né, Lupe? Que recaem, na realidade, sobre os escritórios de advocacia, que curiosamente não são burocráticos, no momento, exatamente por conta daquilo de estarem sendo chamados em um momento para resolver um determinado problema. Em muitos casos, existe a necessidade da empresa, por exemplo, contratante, emitir um número do pedido de serviço, que precisa constar da nota do escritório e que sua omissão, ou seja, se não estiver presente na fatura, pode retardar em muito os pagamentos dos serviços advocatícios. Estou te colocando coisas, e estou colocando coisas para os nossos ouvintes, Lupe, absolutamente práticas, né? Cada vez mais esses departamentos estão liderando o processo de compras. E como eu gosto de dizer, com todo respeito, né, eles compram o papel higiênico da empresa, a banana, que nós inclusive já citamos, e os serviços advocatícios. A administração dos escritórios não pode ficar em segundo plano. A gestão financeira de uma sociedade de advogados precisa ter o mesmo apuro que a seleção dos profissionais que atuam na banca, que os planos de progressão de carreira dos advogados, que a redação das peças jurídicas, que a sustentação oral nos tribunais, enfim, Lupe, é um sinal de sucesso tanto quanto todas as outras atividades de um escritório. Ou seja, administrar bem é tão importante quanto contratar bem, é tão importante quanto treinar bem, que já foi até um tema de um gesto de gestão anterior, quanto uma peça, que eu vejo escritórios muito preocupados com o português das peças e pouco preocupado com a questão da administração do escritório. André, que é assunto espinhoso, hein? Mas necessário, né? Bem necessário. Eu acredito que não impacte somente escritórios de advocacia, né? Eu me senti aqui, em alguns casos, me senti incluído. Mas vamos ao gesto de gestão desse episódio, André. O que você traz aí pra gente? O gesto de gestão dessa edição, Lupe, é a importância que os escritórios de advocacia se convençam que clientes caloteiros, independente do tamanho, não são bem-vindos para nenhuma organização. Uma empresa mal pagadora, inadimplente, por mais prestígio que tenha, não faz bem para o escritório. É recomendável abrir mão dessas empresas, mesmo que isso signifique que ali na esquina um outro escritório atenderá esse cliente. Pois eu sugiro, recomendo, aconselho que deixe esse escritório concorrente com o ônus do cliente caloteiro. Nenhuma estrutura, Lupe, merece viver esse tipo voluntarioso de percalço e de situação, e eu percebo com muita frequência a dificuldade que escritórios de advocacia têm de abrir mão de clientes, pois abra mão dos clientes que não são bons pagadores, né? Clientes que não são bons pagadores não merecem, eles contaminam, eles fazem mal para toda uma estrutura, eles aumentam em sobremaneira o grau de envolvimento dos sócios do escritório em coisas que não dizem respeito ao core business do escritório de advocacia, que é a prática do direito. Então, Lupe, o gesto de gestão não vai ser nada mais assim retumbante do que dizer que não vale a pena você manter uma estrutura cuidando com zelo, com apuro, etc. Até mesmo, Lupe, por uma característica. Os escritórios, os advogados não deixam de prestar bons serviços se continuam atuando, entende? Até por uma característica da própria advocacia. Então, se você não vai deixar de prestar um bom serviço, por favor, largue de mão o mau cliente. É isso, Lupe. Muito bem, André. Isso que você colocou é o que a gente chama de postura de gestão, né, André? É para além do gesto, né? É uma postura de gestão, isso aí.
Tá bom, e assim a gente chega ao final de mais um Gesto de Gestão. Eu sou Alexandre Lupe, agradeço muito a sua companhia. Essa foi a 11ª edição do podcast sobre administração de escritórios de advocacia, que é uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre, que falou com a gente até agora, ele que é especialista em gestão legal. O Gesto de Gestão tem produção da Compasso Colab e a gente se fala na próxima edição. Valeu! Gesto de Gestão.